Então, amados, e no capítulo 7 do livro de Josué, diz algo nesse sentido. Acompanhe. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Voltando um pouquinho mais atrás no capítulo 6, no versículo 24, diz algo nesse sentido. Vejamos. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no ao fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Amém, irmão? Então, mas no sentido de também compreender que já nos dias do Antigo Testamento também a mesma intenção no qual houvera dentro do sentido, né, da intenção do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, havia também na pessoa de Deus, né, o Pai Eterno. Porquanto tanto faz pensarmos como Deus pensa a respeito daquilo que Ele quer para a vida do homem, quanto aquilo que também nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar, porquanto os dois são como um só, né? E é nesse sentido que o apóstolo São João também fala algo sobre quem seriam os anticristos, senão aqueles que negam tanto o Pai quanto o Filho, né? Amém? Então é importante também colocarmos em ênfase isso, né? Essa transparência a respeito daquilo que desde o Antigo Testamento havia de ser a vontade dentro do propósito da salvação, no caso desse tempo o povo escolhido, né, a nação de Israel, quanto também nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No que agora representa a salvação para todos os povos, né? Então, o povo veio a cair diante dos inimigos, né? Os homens de Ai agora haviam vencido, né, aquela batalha por conta da transgressão da parte de um homem, né, da tribo de Judá, o qual havia feito aquilo que o Senhor havia ordenado que não poderia qualquer via fazer. Ou seja, qual o sentido, né? De repente algumas pessoas talvez não entendam o porquê, né? Qual a verdadeira razão ou o sentido pelo qual também Josué havia colocado ali nos tesouros da casa do Senhor, né, todo aquele bem, né, o qual havia conquistado como despojo ali depois de ter vencido na batalha contra Jericó, né, a cidade de Jericó. Mas nada mais, nada menos do que isso, né, levando para o mesmo sentido, o qual dá-se a entender sobre aquilo que Deus pensa pela mente de Cristo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, Deus aquele tesouro apenas foi colocado ali para que Deus estivesse como que vigia de quê? O vigia que iria ali estar atento sobre qualquer das intenções da parte do povo, no caso, o povo, o Israel, né? O povo de Israel, né? E Acã foram ali pego meio que como que com as mãos nas calças, né? Então, tão somente
Por essa razão, aquele tesouro, aquela dádiva havia sido colocado em meio aos tesouros da paz do Senhor, para que, como vigia, o Senhor também viesse a estar a par de quem estava obedecendo ou não, por outro sentido não. Né? Vemos que a cidade toda foi, a cidade de Jericó fora consumida ao fogo. Né? Nesse caso, não somente, né, as casas, as estruturas, num sentido simbólico, viriam ser consumidas como que pelo fogo, senão também a alma de todo aquele que prevaricasse, né, como no caso, no sentido do anátema, né? Então, aquilo foi causa de indignação e de ira da parte do Senhor. Deus revelou o culpado, houve certa convocação, né, e mediante a isso a punição cabível, né? É algo que vem mais ou menos se encaixar com aquilo que também o apóstolo Paulo, por meio de suas palavras ali, traz uma representação como que aquela história lá da obra que vem a perecer em meio ao fogo, né? A verdade é que nenhum dos outros filhos de qualquer das tribos de Israel veio a padecer, então somente aquele que pecou no anátema, né? Por quanto aquele tesouro estava consagrado ao Senhor, né? E o sentido de tudo era somente esse, né? De que, estando Deus a observar, né? O Senhor a vigiar sobre a ordem, a fim de realmente vir a comprovar se alguém realmente estava obedecendo ou desobedecendo a sua ordem, né? E no caso vemos que houve uma falha, né? E esta falha a qual veio a praticar Acã é mais ou menos aquilo que passa pela mente desses que têm se feito anticristo, né? Eles têm colocado aquilo que Deus determinou como maldito, como aquilo que não se deva tocar, aquilo que não, pelo qual não se deva militar, tem colocado como um desígnio no seu coração, né? De após isso, de querer usar isso como um instrumento, como um direito, né? Quando de fato Deus já desde a antiguidade condena qualquer dessas obras, amém?